Você acha que faz sentido você pular do nível 1 para o nível 3 sem primeiro ter completado as etapas necessárias nesses passos anteriores? Você tem tentado mudar a sua realidade, mas parece que nada está funcionando? O que provavelmente está acontecendo com você é que você está tentando pular direto para o nível 3 sem ter completado o primeiro nível. Se eu pudesse te dar um mapa para você dominar a sua realidade, ele seguiria os seguintes passos. Primeiro, o controle sobre o ego. O segundo passo é o controle sobre si mesmo e o terceiro, o controle sobre a realidade. O controle do ego é um pré-requisito. Ele é o primeiro passo antes de qualquer controle da realidade. E nesse vídeo você vai aprender a dominá-lo. O que você precisa ter claro é que quando você consegue dominar o ego, você dá entrada para o controle da sua realidade. E a partir disso, tudo que você deseja mudar não vai ser mais um sacrifício, vai passar a ser natural, vai fluir naturalmente. Mas antes de entrar na prática, é preciso que você entenda o que é o ego. E o ego, ele tem diversos nomes entre diferentes culturas. Por exemplo, no budismo, ele é conhecido como Monkey Mind. No mundo espiritual, ele é conhecido como Lower Self. E no campo científico, ele é o cérebro reptiliano. Na religião, é atribuído também o nome do diabo. E a realidade é que todos se referem para a mesma coisa, apenas com nomes diferentes. Mas todos estão falando sobre a mesma coisa. O que a gente vai abordar aqui é o ego no plano físico. Como até a psicologia se refere ao ego como um aspecto de você que envolve os 5 sentidos. Aquilo que você vê, você cheira, você sente, você saboreia e o que você ouve. E a metafísica, ela explica que o ego é o veículo do seu espírito. É o espírito direcionando o seu corpo. Porque você não é o seu corpo, você é simplesmente um personagem. E esse personagem é que é o ego. Literalmente, como num jogo de videogame, onde você direciona o avatar, você não é o avatar, mas sim quem comanda ele. Você é o avatar de Deus e esse avatar foi programado pela sociedade. Por exemplo, você gostar de algum tipo específico de música, você torcer para um time de futebol, você gostar de um certo tipo de roupa, ou até mesmo você ter um certo tipo de ponto de vista sobre o mundo. E o que é mais engraçado é que o ego só pode conceber a sua própria existência e nada além disso. O que é, na verdade, como se ele fosse um inimigo no ponto de vista espiritual. A função do ego é servir aos seus desejos básicos imediatamente, como um animal. E por ele querer as coisas imediatamente, ele pode sair do controle. A gente aqui pode até fazer uma analogia com um cachorro, que a gente precisa domesticar. Da mesma maneira, você precisa domesticar o seu ego, ou ele vai te domesticar. E o que acontece, na verdade, com a grande maioria das pessoas é que elas permitem que isso aconteça. A verdade é que o ego é o seu maior inimigo aqui na realidade, nessa realidade física. Ele quer te manter desconectado de você mesmo, da parte de Deus que habita em você. Ele te domina e te mantém nas baixas vibrações, nas crenças e nas emoções. Mas, então, como dominar o ego? Como eu falei antes de dominar a realidade, você precisa primeiro dominar o seu ego. E você pode fazer isso através das seguintes afirmações que eu vou te passar. A primeira, você deve desenvolver a habilidade para você exercer o controle sobre os seus desejos corporais, usando a vontade da sua mente. A segunda é desenvolver a habilidade para você direcionar a sua mente e exercer o poder sobre o que o ego quer fazer agora. Entenda que toda hora que você coloca o ego em uma posição onde ele quer uma coisa e você faz o que ele quer, isso é o controle. E é exatamente isso que você deve identificar e aprimorar. Agora, como fazer isso? Eu vou te passar aqui um método que, se você colocar em prática, você vai ser capaz de controlar a sua realidade. Primeiro método, dominar o ego. Meditação,
Não adianta, não existe nenhuma outra forma de autodomínio sem a prática da meditação. Se você está tentando criar uma realidade sem meditar constantemente, é como se você tentasse encher um copo de água que já está cheio. A meditação pode ser vista como uma maneira da gente se afastar do mundo externo e focar no mundo interno. Porque o ego, ele está tão acostumado de ser estimulado pelo ambiente que quando ele fica parado por um longo período, ele começa a desejar esse estímulo. E de acordo com especialistas de marketing, a pessoa média vê entre 4.000 e 10.000 anúncios por dia. Olha isso. E o usuário médio de smartphone recebe mais de 40 notificações em apenas um dia. Quando você entende esses aspectos como um tipo de droga, não é de se admirar que muitas pessoas não conseguem meditar. Elas estão tão viciadas nessa estimulação. E se você já tentou meditar, você já sabe o quanto é difícil controlar o teu corpo. Ele começa a se mexer, você sente partes do seu corpo coçar, e isso é o ego tentando se mover. Ele quer ser estimulado. Mas agora, a capacidade de você manter a quietude e manter os olhos fechados é o começo do domínio do ego. Porque é aí que você coloca ele em submissão. É como se você dissesse, mesmo que você queira fazer isso, é aqui que a gente vai ficar agora. E se você conseguir sentar por pelo menos 10 minutos em silêncio, com os seus olhos fechados, em uma pura quietude todos os dias, isso vai ajudar a controlar a realidade mais do que qualquer técnica de manifestação que você já tenha tentado. Porque conforme você começa a fazer isso, você vai observar que o teu ego, ele começa a dizer, abre rapidinho o seu olho, tem só uma coisa aqui na frente. Ou ele vai falar, acho que eu esqueci de colocar o alarme, dá só uma espiadinha aqui no celular. E ele vai começar a disparar mensagens para tentar te dispersar. Eu, pessoalmente, comecei a meditar seguindo as meditações do Dr. Joe Dispenza, tem até aqui vídeos no canal, e eu intercalo com meditações em quietude plena. É importante que você entenda que meditar é o começo do caminho para Deus. Como citado em Salmos 46:10, aquietai-vos e saibas que sou Deus. A gente também pode citar através da ciência centenas de benefícios da prática da meditação. Isso você pode fazer uma pesquisa, bem em breve você vai ver. O segundo método, e esse é power, é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele permite que você prive o ego de um dos seus principais desejos básicos, que é o desejo de comer. Quem é que não gosta? Bom, o jejum é a prática de jejuar por um certo período de tempo. Você pode começar limitando inicialmente comidas palatáveis como doces, carboidratos. E isso para que você desenvolva esse controle. E aí você vai conseguir evoluir para refeições e maiores janelas de tempo. Porque o ego, ele quer ser satisfeito. E quando você diz não, ele não tem outra escolha a não ser ouvir. Porque você deve lembrar que o ponto aqui é a prática desse exercício de controle. O que a gente está fazendo, essencialmente, é preparando o ego para receber nossos comandos. O que, na verdade, torna a programação da sua mente muito mais fácil. Porque se você pode dar ao seu corpo instruções básicas que estão construindo esses pequenos passos para o momento que você vem e diz, agora eu quero manifestar os meus desejos, por exemplo, os meus primeiros 10.000 por mês, eu quero manifestar essa carreira, eu quero manifestar um relacionamento estável, seja lá o que for. Um dos maiores poetas espirituais, Rumi, disse, o jejum cega o corpo para abrir os olhos da alma. E metafisicamente falando, quando você começa a jejuar, você está se afastando do seu ego. É o que te permite ter mais foco e alinhamento da identidade com o seu espírito. E é justamente por isso que é considerado tão espiritual. Os muçulmanos, por exemplo, eles jejuam durante o período sagrado do Ramadã e eles têm isso como uma conexão incrível com o espírito. E além disso, o jejum ele tem inúmeros benefícios, a gente sabe disso, para o corpo,
desde redução da névoa cerebral até o aumento da cognição cerebral. E aqui também cabe você pesquisar e consultar um médico para seguir, de repente, um protocolo que mais se adapta aí com a sua rotina. O terceiro método é o silêncio. A arte do silêncio tem muitos benefícios. O silêncio, ele é a entrada para Deus. É no silêncio que a gente consegue privar o ego de um desejo inerente que todos nós temos e que a gente sempre teve desde que a gente era bebê, que é de ser ouvido. A gente quer atenção quando a gente é bebê, a gente chora por afeto, a gente chora por atenção, e conforme a gente vai crescendo, esse desejo ainda permanece, só que ele está muito escondido. E a questão é que a gente suprime isso. E é só você olhar ao seu redor e você vai perceber que as pessoas amam se expressar, elas amam serem ouvidas. De uma certa forma, todos nós queremos ouvir a nossa própria voz. Todos nós gostamos disso. E o silêncio, ele interrompe exatamente esse desejo do ego. Você já parou para se perguntar por que os monges praticam tanto o silêncio? É para privar o ego e é nisso que se resume a prática do silêncio. Ele desconecta você de um dos impulsos mais primitivos, que é de ser social. Porque é assim que a gente evolui. Pratique passar por períodos no seu dia em que você não fale com ninguém. Você pode ficar ali com eles, mas apenas fique em silêncio. Explica para todo mundo que você está dominando a sua realidade e que mais tarde você fala com eles. Aliás, um bom horário para praticar o silêncio é logo pela manhã. E isso também se aplica ao não uso do celular. Se abstenha por alguns períodos ao longo do seu dia. O quarto método é estabelecer a sua palavra como uma ordem. E esse é o ponto final e crucial, porque a mente e o corpo, eles são parceiros. Quando há harmonia interna, há harmonia externa. E quando há desarmonia interna, há desarmonia externa. E aí tudo isso colapsa. O corpo e a mente, eles mantêm como se fosse um acordo. É uma espécie de pontuação que se dá, na verdade, pela capacidade de você seguir firme com as suas ideias e palavras que você diz a si mesmo. Então vamos dar um exemplo aqui. O que todo mundo faz é você afirma para si mesmo que a partir de amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã. Você definiu uma instrução que deve ser seguida para que a confiança ela seja construída entre a mente e o corpo. E o que acontece se você não mantém esse acordo, você não segue com aquilo que estipulou. E aí a mente e o corpo, eles começam a ter uma espécie de quebra na confiança. E aí isso se torna um problema quando você quer mudar, por exemplo, a sua realidade. É como você pensar em querer manifestar mais dinheiro, um melhor trabalho, um relacionamento específico, mas você não consegue sequer assumir o compromisso que você se determinou de acordar às 7 horas da manhã. E isso, na verdade, não tem a ver com acordar cedo, mas em cumprir a palavra que você diz a si mesmo. Porque quanto mais confiança você constrói entre a sua mente e o seu corpo, mais harmonia e controle você consegue estabelecer sobre o ego. A mente, ela tá tão acostumada com tantas promessas que nunca foram cumpridas, que ela já não acredita mais naquilo que você promete. Você precisa parar com isso para ontem. Seja estabelecendo um horário para acordar, seja examinando as suas finanças, dizendo que você vai fazer alguma coisa e não faz, pagar alguém que te emprestou dinheiro, isso é lei. Bom, e agora que você já tem todas as ferramentas para construir essa confiança, não espere amanhã, comece agora, porque lembre-se, o tempo ele é uma ilusão. E eu te vejo no próximo vídeo.